graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Evangelho Todo Dia, onde nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, nos enchendo da presença dEle. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia é em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então o Senhor ele está nos dizendo no dia de hoje assim: olha, você tem dois caminhos a seguir. Você tem o caminho para seguir a mim e tem o caminho para seguir ao mundo. Então é uma escolha que o Senhor está nos dando, só que neste capítulo ele nos explica, olha, a sua escolha vai ter uma consequência. Então a partir do caminho que você escolher, você vai trilhar ele e no decorrer deste caminho vão haver as consequências, vão haver os empecilhos, vão haver tudo aquilo que aquele caminho vai oferecer. Então ele diz assim, olha, entra pela porta estreita. Ele começa o versículo te dizendo, olha, entra pela estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição. E ele finaliza o versículo dizendo, e muitos são os que entram por ela. Então ele está te dizendo, olha, entra pela porta estreita. Porque o outro caminho, a porta é bem larga, é bem espaçosa. Sabe, o caminho é bem amplo. Você não vai ter limites, não vai ter regras, não vai ter ninguém te cobrando. Você não precisa obedecer nada, você vai fazer aquilo que você quiser. Mas esse caminho te conduz à perdição. Este caminho te conduz ao pecado. Este caminho te conduz à depressão. Este caminho te conduz à ansiedade, a tristezas, a relacionamentos destrutivos. Este caminho te conduz muitas vezes à bebida, às drogas, à prostituição. Esse caminho vai te conduzir a pecar. E a palavra ela é bem clara quando nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, esse é um caminho que, além de nos levar à perdição, ele vai nos matar. Só que o Senhor, ele nos dá uma escolha. Ele te diz, olha, tá aqui, ó. Ele me avisa, olha, é bom que você entre pela porta estreita, porque espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Tem muitos entrando por ele. Então ele está te dando essa opção. Ele está te dizendo. Tanto que quando nós lemos esse versículo no capítulo 7, o título desses versículos, né, é Os Dois Caminhos. Então nós vemos que o Senhor está te dizendo, você tem dois caminhos a seguir. E Ele está te dizendo o que vai acontecer quando você entra por um deles. Então nós vimos que quando eu entro pela porta larga e espaçoso do caminho, Ele vai me conduzir a pecar. Ele vai me conduzir às coisas erradas. Ele vai me conduzir às coisas do mundo. Ele vai me conduzir àquilo. Por que eu falo do mundo? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então tudo aquilo que há no mundo é do diabo. Tudo aquilo que há no mundo é do maligno. Então eu estou no mundo, eu sou do diabo. Não, nós somos de Cristo. O mundo é dele. O pecado é dele. As coisas que ele coloca, da carne, a prostituição, as drogas, a bebida, tudo é dele. Então, se eu escolho andar por este caminho, ele vai me levar ao pecado, ele vai me levar à destruição, ele vai destruir a minha casa, a minha vida, a minha família. Mas se eu decido entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, então eu vou ter a vida eterna. Então quando nós lemos isso, a gente ao analisar o texto, fala assim, poxa, a porta é larga
e espaçoso é o caminho. O outro, a porta é estreita, então vai ser difícil de entrar. E o caminho é apertado, ou seja, durante toda a caminhada eu vou estar apertado. Eu vou pelo outro. Então, se você analisa e não vê com os olhos espirituais e não escuta a voz de Deus, você vai pelo outro. Não, eu vou pelo outro. O outro é espaçoso, é largo. Eu vou ter liberdade. Só que, na verdade, esse te conduz à perdição. Então, a porta é estreita e o caminho apertado, ele te leva ao Pai. Ele vai te levar ao céu. E quando fala que a porta é estreita, por quê? Porque é difícil caminhar com Cristo. Que isso, irmão? O que você está dizendo é difícil, irmão. Por quê? Porque você tem que renunciar. Andar com Cristo não é simplesmente levantar a tua mão, ir lá na igreja e aceitei Jesus, agora eu sou cristão, não. Andar com Cristo, entrar pela porta estreita, quer dizer que você tem que renunciar à sua vida. É uma constante renúncia. É o seu eu diminuindo para que Jesus cresça na tua vida. É você se esvaziar e deixar Deus te encher. É você deixar Deus te moldar. É deixar Ele tocar nas feridas. É deixar Ele tirar aquilo que não é da vontade dEle. É uma constante renúncia. Então, para entrar é apertado. E por que estreito? Porque a palavra já dizia que Ele dizia para nós, olha, em meu nome vocês serão perseguidos, mas tem de bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a caminhada não vai ser fácil. Não, irmão, que evangelho é esse então que você está dizendo que eu vou aceitar Jesus e a caminhada vai ser difícil? Vai ser porque quando eu renuncio às coisas do mundo e quando eu decido viver uma vida de santidade, e a santidade que nós falamos é que quando eu sou santo, eu sou aquele que é separado por Deus. Então o inimigo ele vai ficar furioso. Ele vai estar constantemente querendo me atacar. E aí então vão vir as tentações. E aí então vão vir as provas. Vão vir as lutas. Que muitas vezes você já tinha. Só que hoje você tem Jesus. Então a prova que eu passava antes, eu passava sem Cristo. Então eu me enfiava muitas vezes na bebida, na droga, no álcool, na prostituição, para tentar sanar esse problema, esse vazio dentro de mim, e funcionava momentaneamente. Só que agora eu entro pela porta estreita e apertada do caminho que conduz a Cristo, então eu começo a ter o Senhor na minha vida. Então quando eu batalhava uma guerra que já era perdida, agora eu vou vencer, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Então aquela batalha que você já tinha perdido, agora você vai ganhar. No devido tempo o Senhor vai fazer. Então nós não podemos também pregar aquele evangelho de maravilhas, aonde, nossa, você aceitou Jesus, agora você vai ganhar uma casa, um carro, você vai ter muito dinheiro, as lutas vão sumir da sua vida, você vai ser só alegria, irmãos, esse evangelho não existe. O Senhor, Ele te abençoa. Ele vai te abençoar, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Mas Ele não prometeu que as lutas iriam sumir. Ele não prometeu que a caminhada seria fácil. Tanto que Ele está dizendo, olha, é apertado o caminho. Então um caminho apertado, a gente sabe que a caminhada é difícil. Mas lá no fim vai ter a vitória. Então quando eu caminho com Cristo, eu tenho vitória. Então nós não podemos acreditar, às vezes, nesse evangelho de fantasias.
onde é só vitória, é só bênção, é só maravilhas, é bênção atrás de bênção, e ele vai te dar uma casa, vai te dar um carro, e nossa, vai cair o dinheiro na sua conta. Irmãos, Deus pode fazer tudo isso, Ele pode. Mas é segundo a vontade dEle. A palavra é bem clara quando diz: busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Então eu não posso buscar a Deus só pelos bens materiais. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é. E o adorar pelo que Ele é. E assim as outras coisas são acrescentadas na minha vida. Então eu adoro, eu busco, eu agradeço. Eu primeiro me santifico. Eu primeiro busco a minha salvação, o perdão dos meus pecados, para depois eu querer as bênçãos. Porque não adianta eu pedir uma bênção maravilhosa se eu por dentro estou todo quebrado. Então, a caminhada com Cristo, ela vai ser muitas vezes um pouco difícil. Porque quando você decide mudar a sua vida pelaquela que você vivia antes, então o mundo muitas vezes vai vir contra você. O inimigo, ele não aceita perder. Então quando você aceita Jesus, ele vai estar o tempo todo te tentando te derrubar. Ai, irmão, então como eu não vou aceitar Jesus, o inimigo vai atrás de mim. Só que a diferença é que você está com Jesus. E quando você está com Jesus, o inimigo não te toca. E o que você precisa fazer então? Buscar a palavra, orar, jejuar e vigiar. São coisas básicas que um cristão deve fazer para permanecer forte. Jesus mesmo já dizia para o discípulo: olha, vigiai e orai, porque o seu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Então ele já dizia isso para os discípulos: vigiai e orai, porque o teu espírito está pronto, ele é forte, mas a tua carne é fraca. Então não basta eu decido andar pelo caminho de Cristo, mas eu não faço a minha parte como um cristão. A responsabilidade é minha de decidir buscar a Deus. Então quando eu decido passar pela porta apertada e andar pelo caminho estreito, que é seguir a Cristo, então eu tenho que decidir fazer a vontade de Deus. Então quando eu estou forte, quando eu busco a palavra, quando eu oro, eu me consagro, quando eu tenho intimidade com Deus, o inimigo não passa perto de você. Você vai passar por lutas e vai dizer: eita, glória, vai passar, porque o Senhor está comigo. É quando Jesus está no barco que a tempestade está assolando. Jesus está no barco, irmão. A tempestade pode vir, mas o homem que apazigua a tempestade está no barco. Então, decida caminhar com Cristo, porque este caminho tem vitória. Decida andar com o Senhor Jesus, porque este caminho tem vitória. Então, o Senhor Jesus, ele é bem claro, ele está te dizendo, hoje ele está te dando uma escolha. Filho, você tem 2 caminhos para seguir. Você não pode andar nos 2. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente acha que pode andar nos 2. Eu posso estar na igreja, mas também posso andar no mundo. Eu posso estar com Cristo, mas também estar no mundo. Por isso que ele diz, os 2 caminhos, você tem que escolher um. A palavra de Deus diz que não tem como você adorar a 2 senhores. Porque aí você há de agradar o um e desagradar o outro. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Então não tem como você andar pelos 2. Então é algo que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Qual caminho você quer trilhar? Porque a decisão é sua. O Senhor também não vai te forçar a andar com Ele. Eu não posso te obrigar a caminhar com Cristo. O Senhor te dá uma escolha. Ele diz, olha, tem 2 caminhos. Esse aqui é bom e esse é ruim. Qual você decide andar? E a pergunta do Senhor Jesus para ti nesse dia é, qual caminho você quer andar? Você precisa decidir em qual caminho você vai andar. Se é o caminho
apertado e estreito, mas que te leva à vida e aonde o Senhor estará caminhando contigo. Ou se você quer andar no caminho com a porta espaçosa e larga, aonde você vai ter liberdade, mas Ele vai te conduzir à perdição. Então decida hoje. E eu oro a Deus para que você decida caminhar com Cristo. Para que você decida andar no caminho estreito. Para que assim o Senhor possa te abençoar poderosamente. Então tome essa decisão hoje. Decida andar pelo caminho do Senhor. Porque Ele te conduz à vida eterna. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente com essa palavra. Deixa teu like no vídeo, compartilha com alguém, para que alguém possa também ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative as notificações para que quando um novo vídeo sair, você seja avisado pelo YouTube. Amém?